Querido Deus, neste momento me coloco em Tuas mãos e peço a presença do Teu Santo Espírito conosco, tocando os nossos corações com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite aos irmãos. É uma alegria estar novamente aqui com vocês, participando agora desta semana de oração. Meu desejo é que todos vocês apreciem de coração esta programação que é feita especialmente para vocês. Eu gostaria que todos pegassem as suas Bíblias e abrissem no livro de Mateus, capítulo 9, verso 35. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Veja que interessante o trabalho de Jesus. Ele estava preocupado não só em pregar a mensagem. Ele passava nas sinagogas e pregava a mensagem. Mas ele estava preocupado também em curar as moléstias. E eu posso imaginar como ficava a cidade por onde Jesus passava. As pessoas dizem: mas aquele ali não era aleijado, agora está andando. E aquele não era cego, agora está enxergando. E aquele outro não era leproso, agora está limpo. Veja que maravilha. E o que era mais interessante é que cada pessoa que Jesus fazia um milagre, essa pessoa, ela recebia um outro milagre, que era o milagre da transformação interna. A pessoa que recebia o milagre da cura física, ele ficava feliz, não porque recebeu a cura física, mas também porque recebeu uma paz, a paz espiritual. E Jesus então fazia o segundo milagre em cada pessoa, que era o milagre da transformação da vida da pessoa. E aquela paz, aquela alegria que aquele que recebia o milagre sentia, essa mesma paz, essa mesma alegria, causava uma tristeza, causava uma inveja, causava um ódio no coração dos líderes da religião, dos líderes da igreja naqueles dias. A ponto de que a liderança da igreja estava preocupada em achar uma maneira de prender Jesus, fazendo-o silenciar, para que ele não pudesse fazer o seu trabalho. E entre aqueles que estavam na cúpula da igreja, existia um que não compartilhava com essa ideia de prender a Jesus, porque ele estava observando o que Jesus fazia. Ele estudava as profecias, ele tinha conhecimento de todos os trabalhos de Jesus, ele via na face daquelas pessoas que recebiam o milagre a alegria de ter encontrado-se com Jesus. E a história deste homem está registrada na Bíblia, no livro de João, no capítulo 3. João capítulo 3, verso 1, diz que existia um homem dentre os judeus que era fariseu, e o seu nome era Nicodemos. E Nicodemos procurou Jesus à noite. Veja só como era Nicodemos. Nicodemos, ele era uma pessoa influente. Nicodemos tinha um cargo elevado na igreja. Nicodemos tinha uma participação muito ativa na nação e na igreja. Mas Nicodemos não tinha algo. Alguma coisa estava faltando na vida de Nicodemos. Quem sabe à noite, Nicodemos deitado na cama, ficava imaginando: Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu
eu guardo o sábado, eu devolvo os meus dízimos, eu canto no coral, eu sou professor da escola sabatina, mas alguma coisa está faltando em mim, Senhor, eu não sei o quê. E esse talvez seja a maior tragédia de Nicodemos. Nicodemos não sabia o que estava faltando na sua vida, mas ele sabia que algo não estava bem com ele. Então Nicodemos, observando aquelas pessoas que recebiam o milagre de Jesus, a alegria estampada no seu rosto, disse: eu preciso me encontrar com esse homem. Eu preciso estar junto com esse homem. Quem sabe ele me dê aquilo que está faltando na minha vida. E o texto bíblico diz que Nicodemos procurou Jesus à noite. Por que Nicodemos procurou Jesus à noite? Porque Nicodemos era um líder. E sabe o que acontece? Se rotulou que líder não precisa de ajuda. Líder tem que dar ajuda. E ele, como um líder, como ele ia pedir ajuda? Ele não se sentia bem em chegar para Jesus: olha, Senhor, eu estou com um problema, me ajude a resolver o meu problema. Então ele procurou Jesus à noite. Ele tinha vergonha do que estava acontecendo. E procurando a Jesus, diz o texto bíblico, continuando em João 3, verso 2, diz que ele procurou Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz os milagres que tu fazes. E sabe o que Nicodemos queria dizer com isso? Nicodemos, ele se sentiu muito orgulhoso para se abrir a Jesus. Ele até sentiu vontade de falar para Jesus: olha, eu tenho um problema. Não foi difícil para Nicodemos encontrar Jesus. Ele sabia onde Jesus estava. Porque ele estudou as profecias. Ele conhecia a vida de Jesus. E ele foi até o Monte das Oliveiras. E lá encontrou-se com Jesus. E Jesus estava de braços abertos para recebê-lo. E ao encontrar-se com Jesus, ele até tentou se abrir. Até tentou falar o que estava no seu coração. Mas a sua posição, o seu status de líder, o seu orgulho, não deixou ele abrir o seu coração para Jesus. E começou: olha, você é mestre, eu também sou mestre. Você conhece, eu também conheço. Então vamos fazer o seguinte, vamos estudar um pouco de profecia aqui. Vamos ver as profecias referente ao seu trabalho. Eu preciso tirar algumas dúvidas, preciso esclarecer alguns fatos. Você é mestre, eu também sou mestre. E Jesus olhou bem no fundo dos olhos de Nicodemos. E lá dentro ele viu que Nicodemos não queria falar sobre profecia. Nicodemos conhecia profecias. Nicodemos conhecia doutrinas. Nicodemos conhecia a lei. Nicodemos estava perdido no meio das profecias e das leis, mas Jesus encontrou lá dentro do coração de Nicodemos e disse: Nicodemos, São João 3, verso 3, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, você está precisando se converter. Aí Nicodemos olhou para Jesus: mas como pode ser isso? Verso 4. Como posso eu voltar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus virou para Nicodemos: Nicodemos, deixa disso, Nicodemos. Meu filho, para que isso? Você sabe do que eu estou falando. Você conhece as profecias. Você conhece do que eu estou te dizendo, Nicodemos. Por que você se esconder atrás desta pergunta? Por que você sabe do que eu estou lhe dizendo? Meus queridos, a história de Nicodemos, no capítulo 3 de João, ela fica sem um desfecho final. O orgulho de Nicodemos não permitiu que ele aceitasse a Jesus. O orgulho de Nicodemos não permitiu que Jesus fizesse um trabalho em seu coração. Talvez esse seja o nosso problema também.
Talvez seja essa a nossa dificuldade também. Participamos na igreja, cantamos, somos professores, somos líderes, atuamos, mas quando chegamos em casa parece que temos algum vazio, parece que as coisas não estão no seu devido lugar. Existem duas palavras muito parecidas na sua pronúncia, mas que muitas vezes nos confundem: conversão e convicção. Um certo dia, alguém nos falou da verdade, alguém nos deu uma série de estudos, nós ouvimos um apelo, analisamos, chegamos a uma conclusão e marcamos um batismo e nos batizamos. Fomos convencidos de uma doutrina, fomos convencidos de uma lei, fomos convencidos de um estilo de vida, mas não fomos convertidos. E aí começa a nossa tragédia. Porque ao nós sermos convencidos a fazer alguma coisa, o que acontece? Muitas vezes nós sentimos dificuldade de fazer aquela coisa. Eu não consigo cumprir a lei, eu não consigo viver o que a igreja fala, eu não consigo andar, não consigo fazer. Por quê? Porque nós fomos convencidos e não convertidos. Vou explicar melhor. Vamos levar os nossos pensamentos lá nas origens. Adão e Eva. Quando Adão foi criado e saiu das mãos de Deus, ele era perfeito. E como perfeito, ele tinha prazer na obediência. Da mesma forma que nós respiramos, a obediência para Adão era essa mesma forma. Era espontâneo. Ele não se esforçava para obedecer. Ele tinha uma natureza que nós chamamos de natureza perfeita. A natureza de Deus foi colocada em Adão e Eva. Mas o problema começou quando Adão pecou. Quando Adão pecou, ele perdeu a natureza perfeita. E recebeu agora uma natureza que só tem prazer no mal. Só tem prazer na desobediência. Que nós chamamos de natureza pecaminosa. Natureza para o pecado. E aí agora, essa natureza pecaminosa foi passando de pai para filho, chegou até nós. E na natureza que nós temos hoje, na natureza pecaminosa, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Eu posso ir na igreja, posso me esforçar, posso fazer o que eu quiser, mas não vou conseguir, porque a natureza pecaminosa me leva a fazer as coisas que não é da vontade de Deus. Querem ver? Jeremias capítulo 13, verso 23. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas malhas? Então podereis também vós fazer o bem, habituados a fazer o mal. Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Mateus capítulo 15, verso 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Com a natureza pecaminosa, meus irmãos, nós não podemos ser obedientes, não podemos fazer a vontade de Deus. Vocês não estão entendendo? Então, quando Nicodemos procurou a Jesus, ele estava com essa natureza pecaminosa. Jesus disse para ele: você precisa de um milagre. Você precisa de uma transformação. Precisa de um milagre na sua vida. Eu quero contar uma ilustração. É uma fábula. Um certo dia, um lobo começou a observar como que as ovelhas viviam. E vendo como que as ovelhas viviam, ele chegou à conclusão de que a forma de vida das ovelhas era a melhor forma que tinha. Aí, ele sendo sincero, tomou uma decisão. Quero ser uma ovelha. Aí ele foi, colocou uma pele de ovelha
e foi viver junto com as ovelhas. Até aí, tudo bem. Na primeira refeição que as ovelhas foram fazer, elas ficaram felizes da vida, maravilhadas com aquele capim verdinho. E o lobo? Para ele foi uma tortura. Como que o lobo ia comer um capim verdinho? E aí, os dias foram se passando, e o lobo se esforçando para ser ovelha, mas não conseguia. E não sentia prazer nas coisas que as ovelhas faziam. Passado 1 ano, 2 anos, quando todas as ovelhas foram dormir, ele se levantou bem mansinho, quietinho, tirou a sua roupa de ovelha e saiu no mundo e foi viver a sua vida de lobo. E ali ele comeu como lobo, brincou como lobo, fez tudo que o lobo faz. E antes que amanhecesse ele voltou, pôs a sua pele de ovelha e voltou para junto das ovelhas. E no sábado ele estava lá junto com as ovelhas, dirigindo a escola sabatina, participando do culto junto com as ovelhas. Como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo, ele sabia que tinha acontecido alguma coisa. Ele estava triste, chorando por dentro, porque ele sabia que algo estava errado. Passado algum tempo, ele cansou dessa vida. Estava triste, porque essa vida não lhe trazia nenhum prazer. Ele queria ser ovelha e não conseguia ser ovelha. Até que um dia ele abriu o seu coração. Falou: Senhor, eu não tenho culpa de ter nascido lobo. Eu quero ser uma ovelha e não consigo viver como ovelha. Faz alguma coisa por mim. E quando ele se entregou a Jesus, Jesus fez uma transformação. Ele deixou de ser lobo e passou a ser ovelha. Agora ele tinha prazer, tinha paladar de ovelha, tinha o gosto de ovelha, tinha a vontade de fazer o que as ovelhas fazem. Meus irmãos, isso é conversão. Eu quero apresentar para vocês mais um verso. Ezequiel, capítulo 33, verso 26. Também vos darei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Pedro fala em 2 Pedro 1, verso 4, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas os tornei participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Meus irmãos, esse é o milagre, esse é o maior milagre que Deus quer fazer. Ele quer transformar o nosso coração, quer tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, quer tirar a nossa natureza de lobo e colocar a natureza de ovelha. Deus quer mudar a natureza pecaminosa para a natureza de Deus. E quando esse milagre for feito, quando esse milagre ocorrer na nossa vida, nós sentiremos prazer nas coisas de Deus. Então, quando nós analisamos os milagres que Cristo fez, Ele curou a mulher, e aquela mulher passou agora o resto da vida agradecendo a Deus, derramou perfume em seus pés. Por quê? Porque aquele milagre que foi feito no seu coração, aquilo trouxe paz, trouxe alegria. Ela tinha satisfação em servir a Jesus. E Jesus disse para Nicodemos: você precisa deste milagre. E talvez Jesus esteja dizendo nessa noite para vocês aqui: você também precisa deste milagre. Será que você também não está vivendo uma vida como um lobo vestido de ovelhas? Que durante a semana tem a sua vida de lobo e ao sábado está vestido de ovelha no meio das ovelhas? Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Jesus é o Deus dos milagres, é o Deus dos impossíveis. Foi por amor que Ele morreu, para que Ele pudesse fazer uma transformação em você. A irmã White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 203, diz assim:
Fomos, pelo pecado, separados da vida de Deus. Temos a alma paralítica. Não somos por nós mesmos mais capazes de viver vida santa do que eu era aquele homem de andar. Muitos há que compreendem a própria impotência e anseiam aquela vida espiritual que os porá em harmonia com Deus. Estão vãmente lutando por obtê-la. Em desespero clamam: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Que essas almas acabrunhadas, lutadoras, olhem para cima. Meus queridos, antes de nós continuarmos, eu preciso dizer uma coisa. Existem pelo menos 2 tipos de conversão. Existe aquela conversão instantânea. Em 2 segundos, Deus pode transformar a vida de alguém. Em 2 segundos, Deus pode fazer um milagre na sua vida e transformar a sua vida. Mas existe também aquela conversão gradual, que demanda tempo. Saulo de Tarso caiu do cavalo e se converteu. Não precisa você cair do cavalo para se converter. Tem gente que lembra o dia da sua conversão. Tem outros que não lembram o dia da sua conversão. Foi gradual a sua conversão. Mas o que importa? Importa que haja uma transformação dentro de você. Que haja uma mudança na sua natureza. Que haja uma mudança na natureza. São João 3, verso 16. Importa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. É isso que precisa ser feito. Uma nova criatura precisa estar em você. Se vai ser em 2 segundos, se vai gastar mais tempo, não importa. Importa que haja essa transformação. Eu quero contar uma história da conversão de uma família que ocorreu numa cidade do Peru. Um missionário recém-formado, ele foi fazer a sua experiência no morro de pessoas de classe baixa. E ele ali foi desenvolver o seu ministério lá. E um dia, andando pelas vielas do morro, ele se deparou com um cachorro. E o cachorro começou a latir para ele, querer atacá-lo. Ele cometeu a imprudência de sair correndo. Não demorou muito, tinha um canil correndo atrás dele, né? Uma quantidade enorme de cachorros, e ele desesperado com aqueles cachorros correndo atrás dele. A primeira porta que ele encontrou, ele empurrou e entrou para se esconder dos cachorros. Mas quando ele entrou dentro daquele quarto, ele preferiu ter enfrentado os cachorros. Porque o que ele viu ali dentro daquele quarto era desesperador. Um quarto escuro, no centro do quarto, uma mesa com 2 velas acesas. Ele viu várias mulheres em volta daquela mesa, bêbadas, uma montanha de cigarros, garrafas vazias. E não demorou muito, aquelas mulheres rodearam ele. E ele pediu desculpas e tal. E não resolveu, teve que usar uma certa energia para poder conseguir sair de lá. Passado alguns dias, andando ali pela vila, uma das mulheres que estava naquela casa encontrou com ele e disse: você não era aquele jovem que entrou lá em casa, lá, fugindo dos cachorros? Sim, sou eu, me desculpe. Pediu desculpa mais uma vez. Disse: não precisa pedir desculpa, tal. Aí ele contou que ele era pastor e que ele estava fazendo um trabalho lá no alto do morro, que tinha um local de reuniões, e convidou aquela senhora para assistir às reuniões. Quando chegou a noite, a surpresa dele foi que aquela senhora estava lá, assistindo às reuniões. Mas ela chegou tão bêbada, que ela sentava no banco e dormia. Isso foi no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Isso foi várias reuniões, ela dormindo. Mas um dia ela procurou: pastor, você acha que eu não estou entendendo nada do que você fala, porque eu chego bêbada aqui? Mas, infelizmente, eu estou entendendo. E a minha vida é uma tragédia.
eu vou contar a minha vida. Pastor, eu tinha uma família maravilhosa. Meu marido, filhos. E um dia o vício da bebida me pegou. Não sei como, mas eu fui atingido pelo vício da bebida. E aí, quanto mais eu bebia, as coisas ficavam sem acontecer. Eu não cuidava mais da casa, não cuidava mais dos filhos. Quando meu marido chegava do trabalho, encontrava as crianças sujas, com fome, e uma mulher bêbada. Aí ele começou a me bater, e a minha vida virou um inferno. Eu sei que um dia eu tomei coragem, enquanto meu marido estava trabalhando, eu catei as minhas roupas e fugi de casa. Abandonei o meu lar, abandonei o meu marido, abandonei os meus filhos e vim parar nesse morro. E quando eu abandonei o meu filho, o mais novo tinha apenas 2 anos de idade. E eu vim aqui, agora, nessa vida, vivendo com promiscuidade para poder me sustentar. E eu quero mudar de vida, eu quero ser diferente, mas toda vez que eu deixo de beber, que eu fico sóbria, me vem a lembrança do meu marido, me vem a lembrança dos meus filhos, e eu entro em depressão, e aí eu bebo de novo, e aí entra num ciclo vicioso, e eu não consigo deixar a bebida. Aí o pastor disse, mas Deus pode fazer um milagre na sua vida, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode fazer de você uma nova criatura. Você acredita? Acredito. E ela continuou participando, e o pastor orando, e Deus fez um milagre na vida daquela mulher, transformou aquela mulher, ela libertou-se da bebida, se entregou a Jesus, e Jesus fez uma mudança no seu coração. Agora o pastor queria juntar a família novamente, e foi visitar o marido. E chegou na casa do marido, e conversando com o marido, na primeira visita, na segunda visita, na terceira visita, ele tocou no nome da mulher. Quando tocou no nome da mulher, parecia sair fogo dos olhos do marido. Não me fale no nome dessa mulher, ela estragou com a nossa vida, ela acabou com a nossa vida. Aí o pastor, tá bom, não falo mais, mas continuou visitando aquele senhor. Depois de várias visitas, ele disse, olha, aquela mulher que você conheceu, ela morreu. Agora nasceu uma nova mulher. Uma mulher que não bebe mais. Eu falei, não acredito. É verdade. Ela não bebe mais. Então eu quero ver. Aí o pastor marcou um encontro dos dois. Quando eles se encontraram, a esposa, o esposo, os filhos, ela caiu de joelhos aos pés do seu esposo e disse, olha, eu já perdi todos os direitos como esposa, como mãe, eu quero agora só cuidar de vocês, eu quero dar para vocês aquilo que eu não dei para vocês durante esses tempos que eu estive fora, me perdoe, não tem explicação, não tem justificativa, me perdoe, perdoe pelas minhas faltas, perdoe pelas minhas falhas. Aí o marido pegou ela, levantou, você não bebe mais? Não, eu não bebo mais. Jesus fez um milagre. Jesus transformou a minha vida. O quê? Jesus fez isso na sua vida? Fez, então eu quero conhecer esse Jesus também. E aquele casal se uniu, aceitou a Jesus, e dentro de pouco tempo foram batizados. Jesus pode transformar, milagres acontecem. Esse foi um milagre que aconteceu na vida dessa mulher. E você pode dizer, mas a minha vida não é igual dessa família. Eu não tenho esse tipo de problema. Meu querido, Nicodemos também não era. Nicodemos também não tinha uma vida igual dessa mulher. Mas Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Você precisa se converter, disse para Nicodemos. Passado alguns dias, Jesus foi preso, foi levado até o Gólgota, foi pregado numa cruz e foi levantado na cruz, lá no monte do Gólgota, o monte da caveira. E uma grande multidão estava ali ao pé da cruz, e no meio da multidão estava lá Nicodemos. E quando Nicodemos viu a cruz levantada, viu Jesus preso na cruz, ele lembrou-se das palavras que Jesus havia dito para ele 3 anos atrás.
São João 3, 14, verso 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nicodemos olhou para Jesus e disse: não vá antes de me dar essa nova natureza que você disse que me daria, antes de me dar esse novo nascimento. E Jesus olhou para Nicodemos, Nicodemos olhou para Jesus, e naquele instante ele recebeu um milagre, naquele instante ele recebeu a transformação. Jesus fez um milagre na vida de Nicodemos, e Nicodemos agora não precisou mais da noite para se esconder. À luz do dia, assim que Jesus morreu, ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Nicodemos foi um grande pregador, foi um grande ajudador no início da igreja. Ele deu todas as suas posses, ajudou os discípulos no início da igreja. Nicodemos teve a sua vida transformada. Nicodemos aceitou a Jesus quando ele chegou aos pés da cruz. O milagre aconteceu quando ele chegou aos pés da cruz. E hoje Deus quer fazer um milagre. Deus quer transformar a sua vida. E para que você receba a transformação, para que você receba o milagre, você precisa entender 3 fatos. Primeiro, eu sou pecador. Deixe de desculpas, deixe de justificativas, deixe de dizer: porque eu não tive oportunidade, porque eu fui educado assim, porque ninguém me explicou. Deixe de lado, reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado. Esse é o primeiro fato. Para que você receba o milagre, você precisa reconhecer isso, que você é pecador. O segundo fator que você precisa reconhecer: eu não posso. O mundo hoje sofre porque se divulgou demais pelo mundo a autossuficiência, a autoajuda, a autodisciplina. Tudo tem que buscar força de dentro de si. E esquecem de olhar para quem? Para Jesus. Você quer receber um milagre olhando para dentro de você? Buscando autoajuda? Se você quer um milagre, você tem que reconhecer que você não pode, que dentro de você não tem nada. Dentro de você tem uma natureza pecaminosa, que luta para te levar ao pecado. Mas se você quer ser transformado, você precisa o quê? É o terceiro ponto. Deus pode. Então, se você quer ser transformado, você precisa olhar para Jesus. O lugar que você precisa chegar mais alto é aos pés da cruz. Quando você se chegar aos pés da cruz, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai transformar. Jesus ainda faz milagres. E Ele está desejoso de fazer um milagre hoje aqui. Ele quer fazer um milagre na sua vida. E você me pergunta: como? Como que Ele vai fazer um milagre na minha vida? Eu respondo: eu não sei. Eu não sei por quê. Porque milagres não se explicam, milagres se aceitam. Jesus, num toque, transformou a água mais pura num melhor vinho. E pode chamar os melhores químicos do mundo para explicar isso, porque não tem explicação. Milagres não se explicam, se aceitam. Num toque de Jesus, o cego passou a enxergar. Chama os melhores médicos para explicar, não se explicam. Milagres não se explicam, se aceitam. E Jesus quer fazer um milagre hoje. Ele quer transformar você hoje. Você crê nisso? Você aceita isso? Ele está te convidando para que você chegue aos pés da cruz, se entregue a Ele. E Ele quer transformar a sua vida, quer tirar a sua natureza pecaminosa e te dar uma natureza celestial, que só sabe amar a Jesus. Você que quer entregar a sua vida a Jesus hoje, você que sentiu o Espírito Santo tocar no seu coração, enquanto esses irmãos vão cantar, converse com Jesus,
Fale: Senhor, eu quero essa mudança, eu quero essa transformação, faça esse milagre na minha vida. E depois que esses irmãos cantarem, eu quero orar com você, quero interceder por você. Não deixe passar a oportunidade. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos coração. Entregue-se a Jesus hoje. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Hoje, Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Me chama para fora, ressuscita-me.
muda minha terra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Deus quer fazer um milagre na sua vida hoje. Eu convido você para nós nos ajoelharmos, eu e você, e vamos entregar a nossa vida a Jesus. Eu quero orar por você.